mulheres que servem a Deus, que precisam estar
pastores, evangelistas, missionários, homens com visões, homens para nos ensinar cada dia como manusear a palavra e como viver na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E aquele homem, o sacerdote Eli, ele era um homem de Deus naquela época, um homem que tinha por direito de mostrar para o povo como viver na presença de Deus. Mas todo homem e mulher que vive na presença de Deus, eles precisam, ou nós precisamos dar exemplos. Precisamos viver de uma maneira sincera, honesta, porque não temos formas melhor para honrar a Deus e para dar o testemunho onde nós passamos, quando nós temos uma vida destacada somente para Deus, procurando fazer as coisas que agradam a Deus. Aleluia! E o sacerdote Eli, irmãos, ele primeiramente, logo na trajetória de Ana, que Ana rogava ao Senhor, ele não teve o discernimento. Ele, quando viu Ana de joelhos dobrados, ele foi logo querendo falar de maneira, porque Ana estava embriagada. Ana não estava embriagada. Observe que às vezes você pode ver as pessoas que não vê um cristão lá fora pregando o evangelho, eles não têm o discernimento e às vezes nos chamamos de doido ou de maluco lá fora. E o sacerdote ali, ele tinha, irmãos, que ter esse discernimento, porque ele era um homem direcionado para conduzir ovelhas naquela igreja. Ele era um sacerdote. Como os irmãos sabem, naquela época existia sacerdotes. Desde quando Jesus chegou para pregar, naqueles tempos, que no meio daqueles doutores que ele quebrou os paradigmas. Mas antes de Jesus, existiam os sacerdotes, homens escolhidos da parte de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus, ele não pode vacilar para ele não perder a sua coroa. Ele não pode vacilar para ele não perder a sua salvação. E o sacerdote ali, ele começou, irmãos, a ver e provavelmente fazer que não estava vendo os seus filhos, Ofni e Finéias, andando naquela vida, com namorico, com namorado aqui, com namorado ali. Tudo bem que a Bíblia relata que ele já era um homem velho. Ele ouvia os comentários. Olha, sacerdote, os seus filhos estão vivendo de tal forma. Chama ele a atenção. Chama ele na correção dura. Porque é melhor fazer isso do que depois pagar preço. Nós, às vezes, pagamos o nosso preço, porque às vezes não queremos chamar os nossos filhos, porque nós às vezes sentimos pena dele, de machucar, porque vai doer. Deixa doer, irmão. O importante é que ele vai adquirir essa salvação. Deixa ele chorar, deixa ele se espernear. Mas não vamos fazer que nem um sacerdote ali. E graças a Deus, hoje nós vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome dele. E o sacerdote Eli ouvia todos aqueles comentários e passando a mão pela cabeça. Olha ali, seus filhos foram para tal festa, dormiram com tal mulher, fizeram isso. Eu vejo assim, provavelmente pela visão espiritual, que aqueles homens, as pessoas, os congregados daquela época, chegavam para dizer: olha, sacerdote, os seus filhos não estão da maneira correta. Crimes, coisas absurdas aconteceram. Mas isso tudo teve um preço. No decorrer da vida do sacerdote, naquela época existia uma luta com os homens de Israel
tem discernimento espiritual. A gente às vezes tem que ter discernimento quando Deus está nos chamando, quando Deus está nos alertando para alguma coisa. Vida espiritual, visão espiritual, pensamento espiritual. Ele chama pela segunda vez. O profeta Samuel vai até o sacerdote: eis-me aqui. Mas só que o sacerdote, ele mesmo errado, ele ainda sabendo que estava errando na criação dos seus filhos, ainda faltando um pouco de discernimento, ele entende que é Deus falando com Samuel. Ele entende, ele diz assim: olha, filho, é Deus que quer falar com você. Quando ele te chamar, você vai dizer: sim, Senhor, eu estou aqui. E Deus vai até o profeta Samuel, revela palavras fortes. Como é que nós hoje se colocamos na posição para chegar para um homem de Deus e dar uma mensagem direcionada da palavra de Deus, de correção para um pastor, para um homem, que seja um sacerdote, um bispo, o que for? Tem que ter muita intimidade, irmão, que nem o profeta Samuel, para chegar lá e falar. Não é simplesmente falar, é muita intimidade. Louvado seja Deus. E Samuel, ele treme, ele não vai até o sacerdote ali para falar, mas Eli, ele, como já sabia que estava no erro, tremendo, sabendo das profecias, dos avisos, ele vai até o profeta Samuel e pergunta: por quê? O que foi que o Senhor falou contigo? Não encubras, fala para mim tudo. Quando ele pergunta, Samuel tem que falar, porque Samuel era homem obediente. Homem obediente. Se o pastor Birajara, ou o pastor daqui da igreja, ou qualquer irmão daqui do púlpito, evangelista, missionário, missionária, disser: olha, irmão Xavier, eu quero que o senhor pegue 5 cadeiras, leve para sua casa, lave e traga de volta. Eu faço isso. Eu vou fazer isso, porque eu sou obediente e eu sei que os irmãos também são obedientes. Não vamos guardar mágoa no nosso coração, não. A gente não tem nada de guardar mágoa. Quando às vezes um homem de Deus, uma pessoa que está na frente, que ela fala algo, nós temos que fazer. Ainda que você saiba de alguma coisa, você tem que fazer, porque obediente tem que ser que não o profeta Samuel. Você vai: olha, Samuel, conta-me tudo. Ele contou e continuou servindo, fazendo a vontade ainda do sacerdote, porque sabia que era homem de Deus ali, sabendo ainda que estava errado. Ele poderia assumir, ele vai assumir, mas ele vai assumir no tempo de Deus. Quem vai tirar o profeta de lá é Deus, não é você e não sou eu. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E olha o que acontece, irmãos. Acontece uma batalha. Filisteus com hebreus. Filisteus contra nós, israelitas, que cremos na palavra de Deus, e cremos em Jesus, e cremos no arrebatamento. Uma batalha muito forte. Logo de cara, os filisteus ferem 4.000 homens israelitas. Por quê, irmãos? Naquela guerra está Ofni e Finéias. A glória de Deus não está sobre a vida deles. Eram homens, filhos de sacerdote, mas que tinham uma vida errada, uma vida torta. Nós sabemos que hoje, ainda que nós erramos, nós estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Eles estavam ali, ainda na batalha, pela misericórdia de Deus, irmãos. Mas Deus tem que cumprir a palavra dele. Aqueles homens pelejaram, lutaram, viu que foi uma quantidade enorme ferido. Eles mandam um
A perseverança que está em você é a arca da aliança. É o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Hoje Ele está aqui para nos abençoar, irmãos, para nos advertir, para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aquele homem vai, traz a arca da aliança. Quando é colocada a arca da aliança, de frente entre as lutas, entre as guerras, olha o que acontece, irmãos. A arca da aliança chegou. O céu trovejou. Porque onde Deus está presente, tem que trovejar, tem que cair bênção, tem que cair alegria, tem que ser curado os enfermos, tem que ter saúde, tem que ter fé, prosperidade, irmãos. E naquela época, quando a arca chegou, os filisteus eles tremeram, irmão, porque eles sabiam que aquela arca, elas andavam com aquele povo, o povo de Israel, e eles se perguntaram, como é que pode? Será que agora nós vamos ser destruídos como os egípcios? Os filisteus sabiam, irmão, mas o problema está em quem estava carregando a arca. Glória a Deus. Quando você e eu, nós estamos na nossa posição, com esta arca, com a palavra de Deus, com a sua fé, com a sua esperança e perseverança, você pode entrar em qualquer lugar e sair, e ninguém vai lhe tocar. As pessoas vão olhar para você e vai ver o brilho do Espírito Santo, e vai dizer, não vamos ir com esse cristão, porque é homem, é mulher de Deus, e os filhos também, todos são servos de Deus. Glória a Deus. Mas quando chega, irmão, naquela situação tão difícil, e eles provavelmente, Hófni e Finéias, naquela batalha, eles disseram, agora a gente se safrou, agora nós vamos se dar de bem. Negativo, irmão. Os filisteus até no início tremeu, mas eu creio que os filisteus eles passaram o olho. Ele olhou para o semblante, para a visão, e de longe, visão espiritual. Olha, um filisteu para o outro. Que nada, rapaz. Quem está ali é Hófni e Finéias. E um bocado de israelitas. Não vamos tremer, não. Vamos cair para dentro agora. E vamos feri-los. E foi o que aconteceu, irmãos. Os filisteus, eles partiram para a guerra. Eles feriram Hófni.